E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Preciso fazer um comentário. Faz tempo que tá rolando essa vinhetinha nova aí? Eu não tinha percebido, rapaz. Não tinha. Tu vê, hein? Você quer prestar atenção na aula? Não, mas é que eu presto atenção no conteúdo. Agora que eu vi a vinhetinha nova aí, ó, bem tri. Tri aqui, para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, é legal, é massa, é bacana, é da hora, não sei como é que vocês chamam o tri aí, mas aqui uma coisa tri é uma coisa bacana. É que nem a nossa aula de matemática, é tri. É que nem contato com vocês, é tri. Por falar nisso, sou o @GusNoar, professor Gus Rodrigues, inteiramente à disposição de vocês para a gente estudar junto matemática. Trigonometria, aula 2. Primeira coisa já fez tudo que tinha na trigonometria, aula 1? Espero que sim. Tem uns problemas bem legais que eu deixei no material, uns exercícios muito legais e interessantes que vão ajudar a gente a construir todo o conhecimento necessário para a gente matar a pau na prova do Enem, tá? E também nos vestibulares, porque trigonometria é um assunto abordado de diversas maneiras, com vários enfoques por aí, e é importante a gente dar esses enfoques para vocês. Quero convidá-los, então, para as redes sociais, @CEISC-pré-ENEM, @GusNoar, tem o nosso canal no YouTube, o CEISC pré-ENEM, e também o blog academiacaneta.com.br. Tudo isso inteiramente grátis para vocês. É de lambuja, é extra, é plus para quem já está fazendo o curso conosco, tá? Gente, na nossa aula 2, a gente vai começar a entender esse negócio de trigonometria, seno, cosseno, tangente, essas coisas aradas tudo aí. Mas eu preciso que vocês abram o coração e respirem fundo. Por quê? Se alguém acha difícil estudar matemática, volta no tempo e te coloca no lugar de quem descobriu isso, de quem foi o primeiro cara a perceber as coisas. E trigonometria tem uma coisa que eu acho muito legal. Os caras perceberam que se eles pegassem e desenhassem um triangulinho minúsculo na mão deles, ou se eles imaginassem um triangulão gigante, formado pela sombra de uma pirâmide, a altura da pirâmide, e imagina, cara, esses dois triângulos, o da vida real e o da tua mão, se tivessem os mesmos ângulos, as divisões dos lados eram iguais. Tem aqui o exemplo. Faz de conta que eu desenhei esse triangulinho com o ângulo alfa e o ângulo beta na minha mão. Se eu dividisse B por C, a resposta seria X. Agora, se eu medisse os lados do triangulão da vida real, aqui a altura da pirâmide e aqui a distância da pirâmide até eu, se eu dividisse a altura da pirâmide pela distância da pirâmide até mim, dava a mesma resposta, X. Isso é muito louco de perceber. O que a gente faz? A gente pegou essas percepções dos caras e batizou. A gente batizou e usa para resolver nossos problemas. A gente chama essas divisões de seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Começa a te acostumar com essa sequência. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Porque ela vai nos ajudar muito ao longo das resoluções de problemas. Seno, cosseno, tangente. Primeira coisa o que é o seno? Seno é uma definição que nos remete à ideia da divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Todos eles, tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente, são divisões. Por isso, a gente chama de razões. Lembra lá do começo do curso? Razão é o mesmo que divisão. Então, isso aqui são divisões. Por isso, a gente chama isso aqui de razões
trigonométricas, porque são divisões envolvendo os lados do triângulo retângulo, razões trigonométricas. Mas o que o seno faz? O seno faz cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que o cosseno faz? O cosseno faz cateto adjacente, faltou o Dzinho aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. E o que faz a tangente? A tangente faz cateto oposto dividido por cateto adjacente. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Eu gosto de decorar isso assim, ó. Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. 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 Como assim coi, professor? Cateto oposto sobre hipotenusa. Como assim cai? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Como assim coca? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Decora. Seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. Bom, vocês me conhecem já desde março. Quem não começou em março o curso, já assistiu aí 70 aulas, mais ou menos, de matemática. Não sei quantas, muitas. Mas vocês sabem que eu gosto de dizer porquê, da onde vem, como é que a gente usa. E agora vocês podem estranhar eu dizendo, decorem. Decorem seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está só batizando as coisas. É como eu dizer para vocês assim, ó. Meu nome é Gustavo Rodrigues. Vou te explicar de outro jeito. Que outro jeito eu vou te explicar isso? É meu nome, velho. Tu tem que decorar? Pronto. Entende? Como é que vocês decoram o nome de uma pessoa? De tanto usar, de tanto chamar, de tanto escrever, de tanto repetir. A gente decora o nome da pessoa, é ou não é? Uma pessoa que tu viu uma vez na vida, ou ela marcou muito a tua vida, ou tu esquece. É isso que acontece com esse tópico. Seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. Tem que decorar esses nomes. Tem que. O que a gente não vai decorar e vai entender é... Na última aula a gente viu que os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então aqui a gente tem um cateto e aqui a gente tem outro cateto no nosso triângulo retângulo. E aqui a gente tem a hipotenusa. Isso não muda, a hipotenusa é sempre o maior lado. E os outros dois são catetos. O que alguns de vocês podem estar se perguntando agora é, professor, este cateto aqui é o cateto oposto ou é o cateto adjacente? Vamos pensar um pouquinho na palavra. O que é oposto? Oposto é que está do lado do outro lado, né? E o que é adjacente? É que está junto. Oposto está lá, adjacente está aqui. Vizinho, adjunto adverbial. É aquilo que está junto do advérbio. Lembra do português? Até a prova matemática, não sei se vocês sabem, mas a palavra adir, A-D-I-R, significa somar, juntar, agrupar. Tem outros prefixos, outras palavras com o prefixo ad, que agora me fogem assim a memória, mas o prefixo ad é junto. Junto. Então, o cateto adjacente é aquele que está junto. Junto com quem? Com o ângulo em questão. Toda vez que eu for calcular o seno, só faz sentido se eu falar de um ângulo. Seno, se eu perguntar para ti, quanto que é o seno? Vocês vão me perguntar, seno de quê? Seno de qual ângulo? Então sempre tem que estar relacionado a um ângulo.
qualquer ângulo. Aqui eu botei alfa e beta, para a gente usar de referência. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Seno de alfa. Como é que calcula seno de alfa? Seno é coi, cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu vou escrever aqui seno de alfa. Para no alfa e olha, quem é o cateto oposto? É o B. E o C, em relação ao alfa, o C é o cateto que está junto, o cateto adjacente. O cateto oposto é o B. E por que eu uso o oposto? Porque eu quero calcular o seno desse ângulo. Para calcular o seno de alfa, eu faço cateto oposto sobre hipotenusa. B sobre A. Então, o B é o cateto oposto ao alfa. Se eu quiser calcular o cosseno de alfa, cosseno é cai. Cai, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Está aqui o alfa. Quem é o cateto adjacente? É o que está junto, é o C. Então vai ficar C sobre A. E a tangente do alfa? Tangente de alfa. Tangente é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca. B sobre C. B sobre C. Claro que, nas questões que a gente vai resolver, esse alfa vai ser um ângulo, sei lá, 40 graus. O B, o A e o C vão ser números, vão ser valores, vão ser tamanhos, distâncias. A gente vai ter condições de descobrir quem são esses caras. E aí, normalmente, o problema te dá o ângulo, um dos lados e te cobra o outro lado. Problema clássico de razões trigonométricas. Tu tem o ângulo, um lado e quer saber o outro lado. Com isso, tu sabe que tu vai ter que resolver usando as razões trigonométricas. Falei do ângulo alfa, mas tem um outro ângulo aqui nesse triângulo, que é o beta. Mesmo raciocínio. Olha só. Seno de beta. Seno é coi. Seno é coi. Então tu vai lá no ângulo beta e pensa, coi. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o B? Não. O Bzinho aqui é cateto que está junto, adjacente. O cateto oposto é o C. Então, seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. C sobre A. Cosseno do ângulo beta. O cosseno é cai. Cosseno é cai. B, cateto adjacente sobre hipotenusa. B sobre A. B sobre A. E a tangente? Bom, a tangente de beta é coca. Tangente de beta é coca. Cateto oposto, C, sobre cateto adjacente, B. É C sobre B. Tranquilos? Seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. O que eu quero chamar a atenção aqui? Vou pedir para o Kelvin filmar esses 6 valores aqui. Ó. Pode fechar bem aqui se der, Kelvin. Porque aqui a gente vai ter que dar uma analisada com calma. Eu sei que o pessoal copiou, mas vale a pena vocês olharem. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. O seno de alfa, B sobre A. Cosseno de alfa, C sobre A. Tangente de alfa, B sobre C. Bah. Olha lá, seno de beta, C sobre A. Cosseno de beta, B sobre A. Tangente de beta, C sobre A. Vocês percebem, ou vocês se deram conta, de que seno de alfa, olha o seno de alfa aqui. Olha o que acontece com o cosseno de beta. Cosseno de beta é B sobre A. E o seno de beta também é B sobre A. Que engraçado, né? Não, não é engraçado. Olha aqui. Cosseno de alfa, C sobre A. Cosseno de alfa, C sobre A. Olha o seno de beta. C sobre A. Nossa Senhora.
o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Na última aula eu pedi para vocês guardarem na mão uma informação. Alguém lembra? Qual era essa informação? Que alfa mais beta era 90 graus. Ou seja, alfa e beta eram ângulos complementares. Olha a conclusão daquela informação que podia até parecer inofensiva na aula passada. Vou dizer para vocês, toda vez que vocês tiverem dois ângulos complementares, ou seja, somados resultam em 90 graus, quando a gente tem dois ângulos complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. O seno de um deles é igual ao cosseno dos outros. Professor, e as tangentes? As tangentes são inversas. Uma tangente, B sobre C, é o inverso da outra, C sobre B. Então, gente, por isso é tão importante a gente lembrar que os ângulos do triângulo retângulo, os ângulos agudos, os que não são 90 graus, eles são complementares. Aqui é só inverter. Uma é o inverso da outra. O seno de um é igual ao cosseno do outro, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? É isso. Não deixem passar essa informação despercebida. Toda vez que alfa mais beta é igual a 90 graus, a gente vai ter todo esse ahá aqui. Deixa eu dar uns exemplos, porque às vezes fica meio abstrato isso aqui, tá? Vou dizer para vocês que seno de 1 grau é igual a cosseno de 89 graus. Por quê? Porque 1 mais 89, 90 graus. Seno de 3 é igual a cosseno de 87. Seno de 30 é igual a cosseno de 60. Seno de 60 graus é igual a cosseno de 30 graus. Olha aqui, ó, que interessante. Seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus. Seno de 80 graus é igual a cosseno de 10 graus. Cosseno de 40 graus é igual a seno de 50 graus. Cosseno de 70 graus é igual a seno de 20 graus. Por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes o problema vai te dizer, sei lá, seno de 30 é igual a tanto. Cara, na hora que ele te dá o seno de 30, já está te dando cosseno de 60. Simples assim. E a tangente é só inverter. Só inverter. Tangente de 30 é igual a 1 sobre tangente de 60. Tangente de 40 é igual a 1 sobre tangente de 50. É só inverter a tangente do complementar. Simples assim. Nesse contexto todo, a gente tem uma tabela de arcos notáveis. São valores que os problemas vão exigir que a gente saiba, mas não vão nos passar, não vão dizer para a gente. Eles vão exigir que a gente saiba. Lembra que eu pedi para decorar? Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Coi, cai, coca. Seno, cosseno, tangente. 30, 45 e 60. Decora seno, cosseno e tangente, porque a gente vai usar muito. Seno, cosseno, tangente. Agora a gente vai usar para ver quem são os arcos notáveis. Os arcos notáveis são 30, 45 e 60 graus. 30 graus, 45 graus, 30, 45 e 60. Gente, essa tabela dos arcos notáveis nos remete a valores que a gente precisa saber e que os problemas não vão oferecer, não vão dar. Tá? A gente tem que saber decor a tabela do seno, do cosseno e da tangente.
Para isso a gente vai cantar uma pequena canção de ninar. Não, não é de ninar, é de Natal. Eu sei que muitos de vocês conhecem muitas versões dessa música, mas eu gosto da versão natalícia ou natalina, porque não sei por quê, eu gosto, tá? É aquela do Jingle Bells, sabe? Jingle bells, acabou o papel. Não, mas aqui no sul a gente tem várias versões. O que eu quero que vocês decorem é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E para um pouquinho para a gente poder escrever, né? Vocês nunca vão precisar cantar a música inteira na prova. Porque na questão, por exemplo, se a questão pedir para vocês cosseno de 60, tu vai montar a tabelinha e vai fazer. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Pronto. Tu já tem o cosseno de 60. Mas claro que a gente, para decorar, tem que saber todos os valores. Então é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E depois põe raiz no 3 e no 2. Depois põe raiz no 3 e no 2. Reparem que a liberdade poética me faz rimar 2 com 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E depois põe raiz no 3 e no 2. E agora a tangente. É assim, ó. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa é a musiquinha para a gente decorar a tabela dos arcos notáveis. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E depois põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Espero de verdade que vocês cantem isso em casa, porque ficar aqui só eu e o Kelvin fazendo esse mico é constrangedor. Tem que valer a pena. Vocês precisam decorar essa bagaça. Que seja então com a musiquinha. E que de preferência vocês não peguem isso e não viralizem, porque senão eu vou ficar muito constrangido, como já aconteceu aí em outras ocasiões. E se forem fazer isso, me marquem no Insta, @gusnoar. Valeu. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E depois põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ho, ho, ho. Ho, 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 né? Natal e tal. Bueno, bobagens à parte, né? Vamos tentar, neste momento, aplicar nossos conhecimentos adquiridos através da música, tá? Vou chamar vocês para isso, aqui, para os slides, para o meu material, para a gente fazer juntos uma questão. Diz assim, uma pessoa situada em um ponto A, ignora aqui a resposta, tá, gente? Se é que isso é possível. Tem uma pequena seta indicando a resposta, mas tentem ignorar. Bueno, uma pessoa situada em um ponto A, em uma das margens de um rio, observa uma árvore T diretamente à sua frente na outra margem. Caminha, então, 150 metros para um outro ponto B, perpendicularmente à direção AT, e mede o ângulo ABT, obtendo 30 graus. Assim sendo, a medida de AT é... Cara, esses problemas, se a gente não desenha, desenhando já é difícil, mas se a gente não desenha, fica muito difícil de conseguirmos resolvê-los. Então eu sugiro que vocês tentem desenhar, tá? Vou desenhar aqui no quadro. Vou pedir para o Kelvin deixar para eu ir lendo enquanto eu desenho a situação, tá? Vou desenhar o rio, vou desenhar uma pessoa situada em um ponto A, tá aqui o ponto A. Uma árvore T, exatamente na frente
da pessoa do outro lado, na outra margem do rio. Então, a pessoa caminha até o ponto B, distante 150 metros, para um outro ponto, perpendicularmente à direção AT. Quando chega lá, ela olha para a árvore e o ângulo ABT é de 30 graus. Assim sendo, a medida AT vale quanto? X. Pode vir no quadro aqui comigo agora, por favor. Ó, tá aqui o rio, tá, pessoal? Então, aqui está o ponto a pessoa inicialmente, lá a árvore no ponto T, e aí a pessoa anda 150 metros até o ponto B. Nesse ponto B, ela enxerga o T, formando o ângulo ABT de 30 graus. A gente não comentou, eu acho muito importante comentar isso. Quando eu falo ABT igual a 30 graus, eu obrigatoriamente estou dizendo que B é o vértice do ângulo. Por isso eu tenho certeza que ABT, o 30 graus é aqui. Então, esse é um jeito de dizer para a gente que aqui estão os 30 graus, tá? E ele quer saber essa distância ali. Cara, olha só. Clássico problema de trigonometria. Eu tenho um lado, um ângulo e quero saber outro lado do meu triângulo. O que eu mais escuto nessa minha vida de professor é a gurizada decorando seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. Aí, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Decora a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, depois põe raiz no 3, e aí chega na hora da questão e diz, professor, o que eu faço agora? Cara, não adianta decorar por decorar, mas decora e te acostuma a pensar. Olha só, eu tenho um ângulo aqui, 30 graus. Já anota lá. Anota o ângulo que tu tem, 30 graus. Eu não sei se é seno, não sei se é cosseno e não sei se é tangente. Vou descobrir agora. Olhando para o ângulo, o que eu preciso calcular? O x. O x, gente, é cateto adjacente, é cateto oposto ou é hipotenusa do triângulo? O x. Cara, o x é um cateto, porque forma o ângulo de 90, e o x é oposto. Por quê? Porque está oposto, está na frente do ângulo de 30. Então eu preciso descobrir o cateto oposto. Cateto oposto, co. E o que eu tenho? Eu tenho o cateto adjacente ou eu tenho a hipotenusa? Cara, eu tenho o cateto adjacente. Aí pensa, eu tenho o cateto adjacente, quero descobrir o cateto oposto. Qual razão trigonométrica relaciona os dois catetos? Coi, cai ou coca? Coi é cateto oposto sobre hipotenusa. Nem falou em hipotenusa nessa questão. Cai é cateto adjacente sobre hipotenusa. Não falou de hipotenusa nessa questão. Fala de coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, então eu só posso usar tangente nessa questão. Porque a tangente é coca, cateto oposto, x, sobre cateto adjacente. 150. Morta a cobra. Agora faz sentido eu saber decorar a musiquinha. Porque tangente de 30 vale quanto? Tangente de 30. Vou dizer de novo, na hora da prova tu não precisa construir toda. Tu vai direto na tangente de 30. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, pronto. Já tenho o que eu quero. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 150. E agora, acabou a trigonometria. Multiplico em x aqui, meios por extremos, né? 3x é igual a 150 vezes raiz de 3. Isolando o x, 150 raiz de 3 sobre 3. Simplifica, 50 raiz de 3. Para nossa surpresa, vai ser letra C. Tá? Essa é a resposta. Mais do que
decorar ou entender a resposta, eu quero que vocês pensem em como a gente chegou nessa resposta, tá? Deixo para vocês mais alguns exercícios desse mesmo tipo, que usa seno, cosseno, tangente. Peço que vocês tentem associar essas coisas que a gente aprendeu, seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca, e a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, e depois põe raiz no 3 e no 2, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Relacionem essas coisas que a gente decorou com os exercícios. Com certeza vai dar certo. Se não der, gente, pergunte ao professor. Manda a tua pergunta, manda teu questionamento pelo ambiente virtual do curso, que com certeza eu vou fazer contato, vou dar um jeito de tirar a tua dúvida. Beleza? Depois de dominar tudo o que a gente fez aqui na aula de hoje, vocês vão para o nosso terceiro encontro de trigonometria, tá? Estarei esperando todos vocês. Um abração e até lá.